Boa tarde. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, iniciamos o módulo 2 do curso Escola de Conselhos, em sua primeira edição. Meu nome é Mariana Camargo, sou secretária executiva do curso e meu contato vai estar aí compartilhado na tela, para quem precisar de falar com a gente. E junto com meu colega Reni, do Instituto Anísio Teixeira, cuido também do ambiente Moodle, né? Que é a plataforma onde acontece o curso à distância. Este curso é realizado pela União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e pelo Instituto Anísio Teixeira. Quero aqui agradecer ao colega Kellyton, da equipe de videoconferência do IAT, que está no apoio, né, da realização dessa live que a gente está realizando aqui hoje. Hoje realizamos nossa terceira live, né? Agradecemos aqui a presença de todos que estão nos assistindo e faço aqui uma saudação especial aos conselheiros municipais de educação de todo o Brasil, né? Quero saudar também nossos cursistas nessa primeira edição do curso e os nossos articuladores de turma e todos os coordenadores da UNCM, né? Nos seus respectivos estados. Hoje nossa palestra será sobre diretrizes nacionais da educação básica e o papel do Conselho Nacional de Educação. E convido neste momento, para entrar na tela, a coordenadora do curso, Gilvânia Nascimento, que vai ser a mediadora dessa mesa, e o professor Ivan Cláudio Pereira Siqueira, do Conselho Nacional de Educação. E passo a palavra para a professora Gilvânia conduzir a mesa. Olá, boa tarde a todos, né? Boa tarde, professor Ivan. Boa tarde. Está recebendo aqui o conselheiro em nosso curso de formação. Mas eu quero fazer uma saudação especial, né? Já que nós estamos em nosso ambiente do curso de formação de conselheiros, organizado pela UNCM e pelo Instituto Anísio Teixeira. Uma saudação especial a todos os cursistas dos estados da Bahia, Alagoas, Sergipe e Santa Catarina. Quero também fazer uma saudação especial às nossas articuladoras de turma, dos 4 estados do Brasil, aos coordenadores estaduais e a toda a nossa diretoria nacional. Saudar também aqueles que nos acompanham, porque todos os conselheiros foram convidados a participar, professor Ivan, dessa live, uma live informativa muito importante no contexto da atribuição, das atribuições dos conselhos de educação, e, portanto, é importante que acompanhe esse debate aqui da sua participação. Mas eu queria pedir licença, tanto ao professor Ivan, quanto a todos aqueles que nos assistem, para que nós possamos, nesse momento, fazer rapidamente uma reflexão sobre o momento que nós vivemos, né? Estamos enfrentando aí uma pandemia gravíssima, com mais de 135 mil brasileiros vítimas dessa pandemia, uma situação muito grave em todos os sentidos, e que, inclusive, tem repercussão na educação, uma vez que as aulas estão suspensas, nossas escolas estão fechadas, e isso dá uma complexidade, né, professor Ivan, para a garantia do direito à educação. Então, eu queria, em nome da UNCM, que a gente se solidarizasse com todas as famílias enlutadas, com todos aqueles que, nesse momento, também estão, né, nos hospitais, enfrentando essa pandemia, ou até mesmo nas suas casas, vítimas desse vírus. Mas eu quero, especialmente, direcionar a nossa solidariedade, o nosso carinho, à professora Darli Zunino. Na realidade, ela hoje estaria conosco, ela coordenaria. Eu não sei se está tudo ok. Oi? Oi, tudo certo, Mariana? Retornei? Mariana? Deu uma caída aí na minha internet, né? Desculpem. Mas, assim, a professora Darli Zunino, seria ela que realmente estaria coordenando essa live. Só que ontem houve o falecimento, né, do irmão da professora Darli, o senhor Dejair de Amorim, e nós queremos aqui apresentar a nossa solidariedade,
a toda a família, desejando que realmente tenham forças para enfrentar esse momento tão difícil de uma perda tão significativa. Darli, onde você estiver nesse momento, receba o nosso abraço, o nosso carinho aqui, em nome de todo esse coletivo, que não apenas participa, mas que constrói esse trabalho, que é da diretoria, da qual você é responsável no âmbito da UNC. Mas agora, depois desse momento de solidariedade, vamos falar também de um momento de alegria, que é de termos aqui em nosso curso o professor Ivan, né, o conselheiro Ivan Siqueira, do Conselho Nacional de Educação, que é professor da USP, né, da Escola de Comunicação e Artes. E eu perguntava ao professor Ivan como desejaria ser apresentado. É claro que se nós quisermos ter acesso ao currículo Lattes, às produções, a todos os envolvimentos, a gente pode buscar isso. E eu dizia ao professor Ivan como gostaria de ser apresentado. Ele disse como professor. Como professor e como conselheiro. Então, professor Ivan, eu quero saudá-lo como professor e como conselheiro, agradecer a sua presença, dizer que nos sentimos honrados com a sua participação e esperar que realmente todos os conselheiros de educação possam aproveitar esse momento de ouvir a sua palestra, de depois participar do debate, esclarecer suas dúvidas. Seja muito bem-vindo. Agradecemos muito ter dedicado esse tempo aqui para estar conosco. E o professor Ivan, como Mariana disse no início, ele tratará sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação básica e o papel do Conselho Nacional de Educação. Então, o professor Ivan, a partir desse tema macro, ele organizou essa interlocução com os conselhos e nós queremos já imediatamente, professor Ivan, passar a palavra para o senhor, para o início dos nossos trabalhos. Seja bem-vindo. Obrigado, Giovânia. Você sabe que é um prazer estar com você. Eu tive a felicidade de conhecer a professora Giovânia no conselho, em períodos difíceis em que a gente estava lutando para que a nossa educação pudesse ter normas mais adequadas para que a educação fosse melhor. Então, é sempre um prazer poder te rever e poder estar próximo, ainda que seja à distância, né? Então, estamos próximos. Então, eu agradeço muito o convite, dizer que é uma honra participar dos eventos da UNCB. Vocês têm um trabalho fundamental para que os direitos de educação sejam amplamente conhecidos e sejam cumpridos no país, porque as pessoas moram nos municípios, tá? Então, é fundamental o trabalho que vocês fazem, e sempre que eu puder, sempre que for chamado, estou sempre à disposição para colaborar com um pouco da experiência e do que a gente conseguiu nesse tempo todo. Então, eu queria saudar a Giovânia, queria saudar também o professor Ana Humberto, presidente da UNCM, agradecer aqui a organização da Mariana e do Kelly, do Instituto Anísio Teixeira, saudar também o professor Genuíne, a professora Darli, que me antecederam aqui, e também enviar as minhas calorosas condolências à professora Darli pelo passamento aí do seu ente querido e desejar que esse período de reflexão e de dor se transforme em saudade, se transforme em aspectos positivos da vida que nós levamos, e nessa vida que nós levamos, infelizmente, as perdas são parte desse processo de amadurecimento e de convívio que nós temos no espaço ou no intervalo em que por aqui estamos, né? A compreensão desses fenômenos, o vivenciar dessas dores faz parte do nosso amadurecimento e faz parte também dos propósitos, daquilo que liga o sentido ou os sentidos pelos quais nós fazemos aquilo que fazemos na vida. Então, professora Darli, receba aí nossa calorosa condolência e espero que possamos brevemente estar novamente discutindo educação e fazendo o nosso trabalho para que o nosso país consiga superar essas dificuldades, sobretudo as dificuldades que têm a ver com o nosso métier, que é a educação, né? Então, o objetivo é a gente discutir um pouco aqui, como disse a professora Giovânia, a respeito das diretrizes, e eu queria começar falando exatamente da expressão e das palavras, né, das palavras-chave. Diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Essa discussão, ela sucede uma etapa anterior que a gente poderia demarcar como 2005, então as normativas que havia até 2005, o Conselho Nacional de Educação, obviamente, não sozinho, mas conjuntamente com vários atores de todo o país, especialistas, professores, pedagogos e assim por diante, discutiu sobre a necessidade de atualização, naquele momento,
né, a partir de 2005, das normas que, obviamente, ainda eram muito tributárias a partir da primeira versão da LDB 96, né, e das normas que tinham sido exaradas a partir dali. Então, na entrada do novo século, com o desenvolvimento tecnológico, os desafios e todas as mudanças, inclusive legislativas, né, que foram acontecendo a partir da Constituição de 88 e depois da LDB, exigiam, ensejavam que a gente fizesse uma revisão geral sobre aquilo que a gente então chamou aí de diretrizes curriculares nacionais da educação básica, e essas diretrizes, né, como o nome diz, diretriz significa direção para onde nós estamos indo, né, e diretriz também tem um sentido de doutrina, ou seja, de princípio no sentido daquilo que a gente considera como valor, aquilo que a gente considera como direção a ser seguido, e daquilo pelo qual essas diretrizes se imbuem, né, ou elas estão assentadas, que é exatamente o escopo legal, a partir da Constituição de 88, que coloca a educação no rol das questões essenciais para o desenvolvimento pleno, que é o que está colocado na Constituição, e a LDB replica isso. Então, o objetivo da educação, a escolarização, né, que é parte da educação, é que os cidadãos e as cidadãs brasileiros e brasileiros possam se desenvolver plenamente. E, obviamente, o desenvolvimento pleno ele é tributário de cada época, de cada contexto social. Então, esse é um trabalho contínuo que a gente tem que fazer de colocar as normas de maneira a dar subsídio, a ajudar, né, para que a ponta, ou seja, as escolas, o trabalho que é feito em cada instituição educativa, possa, de fato, cumprir aqueles princípios que estão arrolados na legislação. Então, as diretrizes gerais, elas são um arcabouço, como o próprio nome diz, geral, né, que buscam dar conta de todos os demais. Portanto, as outras diretrizes, elas devem se espelhar nas diretrizes gerais, no que diz respeito a direitos e deveres. Direito dos estudantes e das estudantes, e deveres do ponto de vista das instituições que devem ofertar e oferecer a educação. Então, é importante a gente entender isso, porque nos conselhos municipais, né, os conselheiros são chamados, muitas vezes, pelos sistemas, a fazer a normatização local de aspectos que são normatizados na esfera federal, no caso do conselho, e muitas vezes também na esfera estadual, e finalmente chegando na esfera municipal, local, onde é feito, obviamente, a adequação para a realidade que existe ali na localidade, né? Então, é importante que os conselheiros municipais entendam como que se deu essa organização, entendam os pressupostos, entendam os princípios, e tenha também as informações que permitem fazer a conexão com a legislação, com a norma, né, com esse corpo de conhecimento, e com a vida real, ou seja, aquilo que se passa nas instituições escolares, os desafios, as dificuldades, para que a legislação esteja a favor da melhoria efetiva da educação, que ela não seja apenas, como a gente tradicionalmente diz, para inglês ver, né, para fazer de conta, mas que a legislação seja um artefato que seja utilizado para a efetividade da melhoria da educação. E nós sabemos que é preciso melhorar, é preciso aumentar a qualidade, e é preciso também um conjunto de outros fatores, e muitos desses fatores dependem da normatização da legislação. Então, portanto, na localidade, conhecendo o seu município, conhecendo os seus cidadãos, os munícipes, a sua realidade, as dificuldades, que o conselho local tem condições de fazer aquilo que nem o conselho nacional, nem o conselho estadual, mesmo que quisesse, não poderia. Então, o escopo, a definição daquilo que constitui a missão do Conselho Nacional de Educação é fazer normas gerais, porque o Conselho não pode, não tem a pretensão, né, e nem pode fazer normatização do aspecto local, porque nós não temos conhecimento e nem fomos criados para isso. Então, o Conselho, pela lei que o criou, né, tanto a Constituição como a LDB, a LDB especifica exatamente, depois tem uma lei, a Lei 10.000, né, 101, que especifica quais são as atribuições do Conselho. E essas atribuições, elas podem ser sintetizadas como o Conselho responde a aspectos de interpretação em relação à LDB e normatiza leis, obviamente, relacionadas à educação. Mas o Conselho faz isso sempre considerando que não é possível que o Conselho alcance especificidades locais, porque o Brasil é um país diverso, como nós sabemos, é um país imenso, continental,
e as realidades são muito diferentes. Então, os trabalhos que são feitos pelos conselhos, a exemplo das diretrizes curriculares, são princípios, são normas gerais, que visam dar direção, visam dar princípios e encaminhamentos, mas que precisam de uma regulação e de um olhar local, para que seja de fato possível que aquilo chegue, né, aos cidadãos de todas as localidades. Então, é importante sempre considerar isso. O Conselho não tem por atribuição e não pode fazer normativas que prescindam da normatividade estadual e da normatividade municipal, exatamente pela diversidade, pela complexidade de fatores que tem. Então, o Conselho procura fazer normas gerais, procura, obviamente, cumprir aquilo que está na Constituição, aquilo que está na LDB e nos demais dispositivos legais, mas cabe, até mesmo pela nossa Constituição, né? Nós somos uma federação, portanto, 3 níveis, tem uma esfera federal, que é a esfera na qual o Conselho Nacional da Educação procura atuar, existe uma esfera estadual e em muitos municípios existe o sistema municipal, tá? Então a gente tem o Conselho Municipal, cada um com atribuições. Idealmente, de acordo com o que está na Constituição, deveria haver uma colaboração, uma sinergia entre esses 3 entes, né? Essas 3 institucionalidades deveriam, segundo a Constituição, trabalhar conjuntamente. Infelizmente, não é o que a gente sempre vê. E a consequência disso é exatamente o aumento das dificuldades, sobretudo para os munícipes, ou seja, as pessoas que vivem no município e que, obviamente, esperam que os seus direitos sejam garantidos localmente, porque é ali que as pessoas habitam, é ali que elas produzem, e é ali que, em grande parte da vida, elas passam e contribuem para o país, né? Então, é importante a gente saber disso. Então, a Constituição define claramente quais são o escopo da federação, dos estados e dos municípios. E quando a gente observa a maneira como a educação brasileira está organizada, a gente não pode chegar a outra conclusão, que é o seguinte: nós observamos que os municípios, eles são responsáveis pela pré-escola e, basicamente, até o 9º ano, né? O que significa que dos 14 anos da educação básica, a educação obrigatória no país, dos 4 aos 17 anos, né? 11, pelo menos, estão a cargo dos municípios. Basicamente, o ensino médio é, sobretudo, estadual, e a federação está mais relacionada com as instituições superiores, né? Os institutos federais e as universidades federais. Obviamente que tem um repasse, a gente acabou de ver aí toda uma luta, uma construção em relação ao repasse de recurso do Fundeb, com a inclusão do Fundeb, né, na Constituição, através de uma emenda constitucional. A gente observou, acompanhou, trabalhou no Conselho para que houvesse, de fato, uma disposição legal que favorecesse mais inclusão e não retrocesso, e não exclusão, né? Mas o fato é que, quando a gente analisa a maneira como a nossa federação está organizada, é muito fácil a gente perceber que os municípios ficam com a maior parte da responsabilidade, mas não ficam com a parte equivalente dos recursos. Então, os conselhos municipais têm essa árdua tarefa, né, de regulamentar normativas para o seu município, sabendo que os municípios não têm proporcionalmente os recursos que deveriam ter comparativamente às suas responsabilidades. Então, é no município que está a pré-escola, é no município que está a educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2, em alguns casos o ensino médio, mas majoritariamente o ensino fundamental, a educação infantil e, portanto, a pré-escola, né? Então, a gente sabe que essas dificuldades são inerentes aos municípios e, obviamente, a depender de onde está o município, os conselheiros terão mais ou menos dificuldades, porque não basta apenas fazer a normatividade, a gente precisa saber se aquilo vai ser execuível e como construir um texto que possibilite avanços, que possibilite o compromisso do poder público, porque quando a gente legisla, quando a gente normatiza, né, legisla de um modo geral, o que nós estamos fazendo é compromissando o poder público, ou seja, executivo, a cumprir aqueles direitos que estão na Carta Magna e que também estão nos demais dispositivos legais. Fundamentalmente, o papel do conselheiro é garantir que os direitos educacionais sejam cada vez mais ampliados, no sentido de que eles sejam cumpridos, e que sejam cumpridos, de fato,
da maneira como a sociedade precisa, que é exatamente indo ao encontro das suas necessidades e não indo de encontro às suas necessidades, né? Pode passar o slide, por favor, Kellyton? Então, a gente tem um conjunto expressivo de diretrizes. Então, nós temos as diretrizes curriculares nacionais gerais, que ela tem exatamente esse escopo de abarcar as demais diretrizes, e outras diretrizes, eventualmente, são trabalhadas, são construídas a exemplo do que o Conselho está fazendo nesse momento com as diretrizes relativas aí à educação especial. Então, nós temos diretrizes para a educação básica, né, no sentido geral. A educação básica, ela cumpre, portanto, todo esse período aí dos 4 aos 17 anos, então ela vai da pré-escola até o ensino médio, e tem as várias modalidades, né, educação de jovens e adultos é uma modalidade, quilombola é uma modalidade, educação indígena é uma modalidade, educação nas prisões é uma modalidade, educação do campo, e assim por diante, né. Então, nós temos diretrizes para a educação básica que estão em conformidade exatamente com aquilo que diz a Constituição e aquilo que diz a LDB, né, que é buscarmos um caminho para o desenvolvimento da qualidade e o desenvolvimento pleno, que é isso que está escrito na Constituição e replicado na LDB, né? Por isso nós trabalhamos no ABNCC, porque tanto na Constituição como na LDB, dizia lá que nós precisaríamos ter uma base comum para que o desenvolvimento educacional acontecesse em todo o país, e para que a gente não tivesse uma discrepância regional como a gente ainda tem, e contra a qual nós devemos, obviamente, lutar para que a gente consiga reduzir essas desigualdades educacionais regionais, né? Educação infantil, então nós temos aí as diretrizes curriculares na educação infantil, que reposicionaram, no caso da educação infantil, antes, né, pouco tempo atrás, a educação infantil, ela tinha muito mais um aspecto de cuidar, o que é ótimo, excelente, mas não é suficiente. A concepção moderna, contemporânea, que se tem sobre as finalidades da educação infantil, diz respeito ao cuidar, mas diz respeito aos aspectos pedagógicos, portanto, aos aspectos educativos, que são preparatórios para que a criança possa se desenvolver plenamente, sobretudo a partir do momento que ela entra no ensino fundamental. Nós temos muitos estudos aí que mostram a assertividade, ou seja, o acerto dessa perspectiva, porque as crianças que têm oportunidade de fazer para a escola, de ter os estímulos adequados, elas têm muito menos dificuldade, se desenvolvem com mais facilidade nos anos iniciais, se alfabetizam mais facilmente, têm menos dificuldade de alfabetização, e, obviamente, estando alfabetizadas na idade certa, com as habilidades certas, elas se desenvolvem muito mais facilmente, portanto, têm menos problemas, né? O ensino fundamental de 9 anos, a partir da emenda 59, então, o Brasil demorou, né? Nós estamos falando de 2009, com essa alteração do ensino fundamental de 9 anos, nós somos um dos últimos países, mesmo aqui na América Latina, né, a fazer isso. Outros países já tinham feito, e em relação aos países desenvolvidos, aí também nós demoramos, mas finalmente nós colocamos, né, ampliamos o tempo de exposição dos estudantes e das estudantes brasileiras à educação formal, e esse ensino fundamental de 9 anos, portanto, ele vem um pouco colocar o Brasil na mesma página dos países em desenvolvimento e dos países desenvolvidos que já tinham, portanto, esse período, né, de educação básica, né? Enfim, aí nós conseguimos alcançar o período, porque já se sabe que há uma correlação entre a exposição, o tempo de exposição, a qualidade dessa exposição e aquilo que se alcança depois. Então, as diretrizes vão colocar exatamente esses novos ingredientes, ou esses novos papéis que o ensino fundamental tem que cumprir. A educação, o ensino fundamental como a gente assim chama, né, informalmente, ou os anos iniciais, ele tem, sobretudo pela nossa legislação, que dá condições para que aconteça a alfabetização. Por isso a gente tinha um exame nacional de alfabetização, né, que está sendo alterado, mas que visava o objetivo dar um panorama sobre a qualidade da alfabetização ali no 3º ano. Então, os anos iniciais, eles têm, sobretudo, né, a função de que os estudantes aprendam o código escrito, né, para que eles interajam e sejam capazes de fazer não apenas a decodificação, né, mas que entendam esse processo de uma nova linguagem que se constitui. E os anos finais do ensino médio é exatamente
para que os alunos ampliem o seu conhecimento do mundo, da sua realidade, e que possam ser inseridos nos conhecimentos disciplinares que cada disciplina constituiu ao longo do tempo. Então, não significa que apenas uma inserção do ponto de vista do conteúdo, mas é uma inserção do ponto de vista daquilo que mais interessa, que são exatamente como as disciplinas constituem conhecimento, como esses conhecimentos foram acumulados e como esses conhecimentos interessam e podem ser utilizados pelos nossos estudantes hoje, na vida deles, na maneira como eles vivem, no país que eles vivem, com as dificuldades que nós sabemos que existem, né? Então, é isso que é, digamos, o core business do ensino fundamental. Num primeiro momento, a alfabetização, porque sem ela, todo o restante está comprometido, né? Inclusive com consequências dramáticas que nós ainda temos de evasão, por conta também de repetição, de não aprendizagem adequada, e os anos finais do ensino fundamental, portanto, visam a inserção nas disciplinas, entendidas aí como conjuntos de conhecimentos que têm modus operandi, que têm maneiras de trabalhar com as suas temáticas, com os seus objetos. Então, isso dá, obviamente, isso amplia a capacidade de percepção das estudantes e dos estudantes em relação ao seu próprio mundo, em relação às dificuldades e também em relação às potencialidades e aquilo que a gente pode fazer. E o ensino médio, que é a etapa final, né, da educação básica, obviamente como um período de transição em que visa facilitar que o aluno desenvolva, que ele aprofunde aquilo que ele desenvolveu no ensino fundamental, portanto, ele já foi alfabetizado, ele já fez a sua introdução nos componentes disciplinares, ele já sabe, ele adquiriu uma capacidade de pensar matematicamente, ele adquiriu os pressupostos básicos de entender como opera a física, como opera a química, ele não vai virar um químico, ele não vai ser necessariamente um físico, um matemático, um geógrafo, um historiador, um filósofo, um sociólogo, né, ou um artista, mas ele precisa ser exposto e ela precisa ser exposta a esses conhecimentos para que possa fazer uso dessas linguagens, dessas metodologias, para aprofundá-las no ensino médio e aí, obviamente, dar sequência à sua vida, que vai ser ou para o ensino profissionalizante, ou para o ensino superior, ou para alguma outra modalidade ou circunstância que a vida e a localidade possibilite, né? Seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. É importante que os conselheiros entendam isso, porque quando a gente está normatizando, quando a gente lê o que está sendo normatizado na esfera federal e na esfera estadual, nós precisamos fazer a conexão desses princípios com a localidade, portanto, com as possibilidades reais que nós temos ali. Sempre no sentido de alcançar, nunca de restringir. Sempre no sentido de possibilitar que as dificuldades sejam superadas e que os nossos estudantes, mesmo morando muitas vezes em cidades que não têm todos os recursos necessários, que eles possam divisar aquilo que é um conhecimento fundamental. E a norma, ela tem um papel fundante nisso, porque ela obriga que o executivo faça aquilo que muitas vezes não é feito se não houver uma implicação legal. Então, é importante que os conselheiros tenham clareza do seu papel e da importância de conhecer não apenas a norma, mas as razões das normas existirem e quais são as conexões possíveis, né? Pode passar, por favor, o Kellyton, o slide. Então, a gente tem ali outras várias diretrizes, mas esse é o escopo básico, né? Nesse slide que a gente tem agora, a ideia é dar um panorama, né, do porquê da existência das diretrizes, de todas elas, porque cada uma procura sanar um aspecto do problema que nós temos de sermos um país desigual, e a desigualdade do nosso país repercute, obviamente, na educação, né? Então, com todo o esforço que foi feito, nós mais do que duplicamos os recursos, enfim, com todo o esforço, com tudo que foi feito de acerto e de erro, esse é o quadro que nós temos atualmente. Então, nós temos aí, né, ainda um número muito grande de pessoas analfabetas ou não alfabetizadas corretamente, né? Então, é claro para nós que essas pessoas terão muitas dificuldades de inserção no mercado laboral, de desenvolvimento na sua vida e de conseguir acompanhar os desenvolvimentos que já estão acontecendo, né? Nem que vão acontecer, que já estão acontecendo. Então, a gente tem um número ainda muito grande de pessoas estudantes e, sobretudo, de jovens, né, mas não só, que deveriam estar na escola e não estão, né, e muitos que estão e não estão aprendendo adequadamente. Então, esse gráfico, ele mostra aí esse panorama geral, se a gente tomasse a cada grupo de 100 pessoas.
A direita, em azul, a gente vai observar que poucos, né, 16 de cada 100, portanto, 16% estão no ensino superior, o que é muito pouco. Quando a gente contrasta, por exemplo, com outros países, é pouco. Quando a gente contrasta, por exemplo, com o ensino profissional, né, que poderia ser uma opção, também é um número muito pequeno em relação ao tamanho da nossa juventude, né? Nós temos aí, na educação básica, em torno de quase 50 milhões de jovens, né? E quando a gente observa aí dos milhões que compõem o ensino médio, daqueles que terminam, né, a gente sabe que o percentual daqueles que vão para a educação profissional é muito pequeno. E aqueles que vão para o ensino superior é pequeno também. Então, significa que a grande maioria que consegue terminar o ensino médio fica no limbo, não vai nem para possibilidades profissionais, né, educação profissional, e também não vai para o ensino superior, né? Isso, obviamente, tem se alterado ao longo dos últimos anos, a gente tem observado um crescimento, as estatísticas mostram, mas ainda é muito aquém daquilo que nós necessitamos enquanto um país em desenvolvimento, pelo tamanho do nosso país, e também quando comparamos o número de jovens e as alterações que estão acontecendo na demografia, que é exatamente, nós estamos passando daquele período em que a maior parte da população é jovem. A tendência é que nós tenhamos cada vez menos jovens e, portanto, mais pessoas com mais idade, né? O que, obviamente, vai ser um problema, porque como nós não conseguimos nos desenvolver plenamente, isso significa que conseguir recursos, conseguir produção para dar conta de todos os habitantes nessa nova circunstância vai exigir muito mais desafios do que os desafios que nós temos visto. Então, esse slide, pode passar o próximo, Kelton? Ele visa apenas que os conselheiros se atentem para isso. E aqui, um slide, uma amostra das dificuldades que há em muitos municípios, quase todos os municípios do Brasil têm essa dificuldade. Então, o município é responsável pela pré-escola, mas o que a gente tem no Brasil, e obviamente a norma, ela precisa agir para reduzir isso daí, né? A gente pode olhar à esquerda e pode olhar à direita. Nós vamos observar que quem tem mais chance de estar incluído na pré-escola é exatamente aquelas famílias que têm mais renda. Então, a proporção aí de estar, né, na pré-escola está muito relacionado com os recursos que você tem. Então, a gente faz um pouco o contrário, né? Aqueles que mais precisam são aqueles que têm mais dificuldade para conseguir vaga nas creches. E aí a gente sabe que há vários problemas, né? Alguns problemas estão relacionados a, por exemplo, a moradia, a existência, a localização das creches. Obviamente, essas famílias que mais precisam são famílias que trabalham e, portanto, elas precisam conjugar a entrada e a saída dos seus filhos nas creches com, obviamente, o seu trabalho. Então, há várias dificuldades, mas é bom ter em mente esse quadro. Então, aquelas famílias que têm um salário mínimo, né, elas, na média geral, elas são 33% das vagas nas creches. E quando a gente vai para aquelas que têm 5 salários mínimos, isso, obviamente, antes da pandemia, né, esse percentual salta de 33% para 52%. Então, é considerável, é um número grande, é quase 20, né, quase 20 pontos de diferença aí. Então, não é pouca coisa, né, quando a gente observa do ponto de vista da necessidade das famílias. O próximo, por favor, Kelton. E o próximo slide, ele também mostra uma dificuldade grande, né, que é exatamente quando a gente desmembra esses números aí, né, entre os aspectos étnicos do Brasil. Então, nós temos aí 66%, né, para a população brancos, e a gente tem pardos 44% e negros 23%. Então, perceba que a diferença é de 3 vezes. Então, existe um aspecto étnico-racial aí que interfere nas matrículas já na creche. Então, é importante que nós saibamos disso e que nós atuemos, então, para cumprir aquilo que está na Constituição e aquilo que está na LDB,
que é exatamente que nós devemos buscar o desenvolvimento educacional para todos, independente de cor, de credo, de quaisquer outros elementos. Não é o que a gente vem fazendo no Brasil, quando a gente olha um gráfico como esse e observa que quanto mais pobre e, portanto, negro você mais dificuldade você tem de conseguir vagas para a creche para os seus filhos. O próximo, por favor, Kellyton. E aqui a gente tem uma radiografia geral, né? Os municípios, como eu disse, eles são responsáveis pela pré-escola, pelo o ensino fundamental, sobretudo, né? Ensino fundamental do 1º ao 5º e do 6º ao 9º ano, mas é bom a gente ter a visada geral para a gente poder ver as consequências daquilo que a gente faz no município, onde isso dá, né? E o que a gente pode fazer para progressivamente melhorar isso daí. Então, a gente observa o seguinte, nós estamos muito próximos daquilo que é chamado de universalização, que é todas as crianças entrarem na escola na idade certa, que no nosso caso é completar 6 anos até o dia 31 de março, né? Pelo chamado corte etário, né? Ora, 95% das crianças entram, independente de qualquer outra coisa, elas entram. Só que quando nós chegamos ali no 6º ano, né, ou seja, quando a gente chega na próxima etapa, a gente vai observar que já, em relação a brancos e negros, há uma diferença de 5% e de 10% a menos de crianças, que elas já estão fora da escola, né? De 95 a gente vai ter 90, a gente vai ter 85, 90%, ou seja, 5% dos estudantes brancos já abandonaram e 10% dos estudantes negros já abandonaram a educação, aí no ensino fundamental 2, portanto, do 6º ao 9º ano. Quando a gente vai para o ensino médio, então, percebam, a dificuldade que a gente tem no ensino médio, que é bastante comentada, bastante discutida, ela começa antes, ela começa no ensino fundamental 2, né? E, obviamente, está relacionada, em grande medida, às dificuldades de alfabetização. E não só, mas também as dificuldades de alfabetização que acontecem ali entre aquilo que foi feito, aquilo que foi estimulado na pré-escola e aquilo que se consegue fazer no ensino fundamental 1. E, finalmente, a gente tem ali, no ensino superior, então, um número muito pequeno, né, comparado aí à população, a gente vai ter 29% de todos aqueles que entraram da etnia branca, e apenas 16% dos negros, ou seja, daqueles 95% que entraram. E, obviamente, que o restante não vai para a educação profissional, portanto, eles vão para lugar nenhum, né, do ponto de vista educacional. Então, essa é a situação que nós temos hoje na nossa educação, esses são os dados, os últimos dados que a gente tem a partir do censo escolar. Então, são esses desafios que requerem de nós, né, conselheiros, e das senhoras e dos senhores conselheiros e conselheiras nos municípios, que requerem dramatizações para que a gente consiga mudar esse quadro localmente, né? Com as condições existentes, nós não vamos esperar que surja outro país, que surja um outro. Não, nós temos que fazer com base naquilo que nós temos, mas provocar a mudança necessária para que o país e a nossa cidade, nosso município, nosso estado e o nosso país consiga caminhar para adiante resolvendo esses problemas, né? O próximo, Kellyton. Então, aqui eu coloquei só, a título de exemplo, o que era pedido, né? Essa é a última avaliação da provinha conhecida como ANA, que agora está sendo reformada, né? Então, a Avaliação Nacional da Alfabetização, ela tinha ali 4 níveis, e o primeiro nível tinha questões como essa. Então, a criança, depois de 3 anos na educação, 2 anos na pré-escola e 3 anos no ensino fundamental, 5 anos, em muitos casos, né? Porque nem todos, obviamente, como a gente viu, têm oportunidade de estar na creche, né? Mas a pré-escola, a gente sabe que ela é obrigatória, né? Então, no mínimo, vamos colocar aí esses 5 anos. Elas tinham que ler, então, essa prova de leitura, tinham que ler isso, ver a figura do mamão e riscar aí a letra certa, né? Verificar que obviamente elas conhecem o mamão, sabem o que é mamão, mas elas precisam saber como que essa fruta, né, mamão, como que ela é grafada, como que ela é escrita. Então, esse é o nível básico, né? Vamos para o próximo slide, que aí a gente já salta para o nível
mais avançado. Nesse caso, a gente tem aí uma cantiga, né, Se Essa Rua Fosse Minha, muitos, provavelmente todos conhecem, Se Essa Rua Fosse Minha. E aí a pergunta, então a gente tem grifado aí, dentro dele, né? Então a criança deveria, obviamente, não apenas saber ler, né? Então esse é o nível mais avançado aí, mas ela deveria saber que a gente tem algumas palavras que vão no lugar de outras, o que a gente chama de pronome, né? Que vai no lugar do nome. E fazer a referência de que essa palavra dele se refere ao quê? A bosque, solidão, coração, né? E, obviamente, fazer a seleção da palavra certa. Então, percebam que é um nível um pouco mais elaborado, significa que ela já teve acesso a vários textos, ela já sabe, obviamente, quais são as regras básicas que comandam o processo da escrita, mas, além disso, né, mais do que apenas a decodificação, ela já consegue fazer inferições e já consegue verificar os elementos que dialogam internamente no texto, a exemplo de pronome, de advérbio, adjetivo e assim por diante. Portanto, ela já tem uma leitura mais refinada, né? Então, esse é o nível 4, o nível mais elevado. O próximo, por favor, Kelton. Quando a gente observa nacionalmente, o que nós temos é isso no Brasil, né? 66%, portanto, 6 em cada 10 crianças conseguem um nível básico, não é o 4, tá? Consegue o nível básico. Tá? Quando a gente pega, portanto, ali o Nordeste com 49, o Ceará e Sobral, obviamente, como todos nós sabemos, tem tido um desempenho bastante significativo, muito acima da média do Brasil, né? Mas o que acontece é que essa média, ela esconde ainda um drama mais sério ainda do que essa média, né? Está mostrando aí. Porque não são todas as crianças que atingem esses 66% que nós estamos colocando como média, né? O que, na verdade, acontece é que, quando a gente observa esses dados entre as crianças mais pobres, ou seja, os 20% aí mais pobres, né? O que a gente verifica? Né? A gente verifica que essas crianças, elas têm muito mais dificuldades ainda, porque os 20% mais pobres, apenas 2,7, ou se a gente quiser arredondar, 3 em cada 10, conseguem o nível básico. Isso significa o quê? Significa que os outros 7 não conseguiram. Então, de cada 10, 3 crianças pobres, entre os 20% mais pobres, que é, obviamente, um percentual grande no país, já era e agora maior ainda, né? Não consegue a alfabetização adequada nessa idade. Quando a gente olha para o lado oposto, ou seja, aqueles que têm mais renda, apenas 1 em cada 10 não consegue. Então, isso acontece nos municípios, isso acontece em cada cidade do país. Tá? Então, nós precisamos trabalhar, precisamos agir para que essa desigualdade não se perpetue e não continue a existir, que dirá aumentar. Né? Então, entre os mais pobres, apenas 3 conseguem o nível básico, 7 não conseguem, e quando a gente faz o reverso disso, ou seja, olha para os que têm mais recursos, apenas 1 não consegue em cada 10. O próximo, por favor, Kelton. Então, nós temos aí a LDB, né? O seu artigo 8º, ele é que diz sobre os sistemas de ensino, a organização, portanto, federal, estadual e municipal, como nós dissemos, né? E, na sequência, os artigos 9, 10, 11, 12 e 13, eles vão exatamente especificar a atribuição de cada um. Então, a gente sabe que o artigo 9º, né, ele refere-se à competência da União, à competência da Federação, o 10 dos estados, o 11 dos municípios, o artigo 12 das instituições de ensino e o 13 dos educadores. Né? Então, é importante que os conselheiros saibam, entendam perfeitamente, tenham clareza desses artigos em especial, porque são eles que direcionam as nossas atribuições. Então, para eu saber aquilo que é atribuição do Conselho Municipal, eu tenho que ler o artigo 11 da LDB e, obviamente, o artigo 8º, porque é ele que faz essa distribuição das competências e das obrigações
de cada ente da federação. Então, o artigo 11 vai dizer claramente aquilo que os conselhos têm que fazer, que é exatamente a normatização dos aspectos locais. Portanto, o Conselho Nacional fez a normatização a nível federal, nível nacional, os conselhos estaduais o fazem a nível estadual e, portanto, os municípios que têm sistema, né, que têm conselhos, eles o fazem em termos locais. Portanto, eles, digamos, são a palavra final daquilo que é a normatização dos processos educativos. Então, é importante também contrastar o que está na LDB com aquilo que está na Constituição, porque é a Constituição que é a fonte primária da LDB. Muitos artigos na LDB replicam aquilo que está na Constituição. Então, a fundamentação disso é exatamente o quê? A maneira como o nosso país está organizado enquanto uma federação. Como eu disse, as responsabilidades da União, dos estados e dos municípios, elas não são proporcionais aos recursos que cada um tem participação. Então, os municípios têm, obviamente, um trabalho gigantesco, por conta de serem responsabilizados pela pré-escola e pelo ensino fundamental, todo ele, né? Os estados ficam com, basicamente, o ensino médio e, em alguns casos, com ensino técnico profissional, e a União fica com, portanto, o ensino superior e com algumas outras exceções, né? Então, percebam, é preciso ter clareza dessa condição, porque é com base nela que nós, né, os conselheiros nos municípios, irão trabalhar e irão, portanto, normatizar. Então, é preciso ter respaldo legislativo, ter respaldo normativo, para saber ali das suas atribuições. O próximo, por favor, Kelton. E aí, um aspecto, como eu disse, não basta apenas a gente normatizar, cumprir o nosso dever, né, que diz respeito exatamente a regulamentar aspectos da lei e da legislação e da norma, portanto, no caso local dos conselhos municipais, mas nós precisamos ter noção de qual é a conexão com o mundo real, qual é a conexão entre as razões que fundamentam a existência da norma para que a gente possa normatizar da melhor maneira possível. E nós sabemos, né, que a educação que nós discutimos hoje, ela tem um caráter, de certa maneira, global, internacional. Por quê? Porque vários elementos que nós discutimos, eles são discutidos em qualquer lugar do mundo, né? Ou basicamente em qualquer lugar do mundo, onde a gente tem, obviamente, determinadas condições existentes, né? Então, nós já sabemos que alguns elementos da educação são elementos transnacionais. É importante que nós saibamos isso, porque isso nos ajuda, né? Isso nos fundamenta para as tomadas de decisões. Então, nós sabemos que a educação aqui no Brasil, aqui a GURES, a LURES, elas precisam ter o quê? Elas precisam contemplar a mudança dos comportamentos por conta das mudanças tecnológicas que obrigam e ensejam novos modelos, novas maneiras para você produzir, para você poder atuar. As tecnologias digitais, elas são uma imposição, não é possível a gente ignorar as tecnologias digitais e o seu impacto em toda a vida, na produtividade, e óbvio, não é diferente na educação, né? Portanto, a normatização, ela tem que considerar, obviamente, o local, mas ela não pode, obviamente, se descuidar da percepção, da conexão do local com o nacional e do nacional com o global. Até porque os nossos estudantes, eventualmente, mudam de cidade, mudam de estado e mudam de país também. E nós também recebemos pessoas de outros países, né? De outros continentes, de outras culturas. Então, é importante que nós saibamos isso. Nós sabemos que a conexão entre a educação e o mercado laboral é muito intensa e é muito próxima. Não haverá trabalho para muitos dos nossos jovens se eles não desenvolverem determinadas capacidades que, obviamente, implicam em saber utilizar tecnologias digitais, processar informação, utilizar informação, criatividade, no sentido não de reinventar a roda, mas de poder fazer novas combinações daquilo que existe para a resolução dos problemas que estão aí, dos que virão, né? Essa capacidade de mobilização, capacidade de comunicação, capacidade de trabalhar com pessoas, de saber comunicar, de saber fazer o uso, de saber lidar com as diferenças culturais, com as diferenças de faixa etária, enfim, com a diversidade, né? Por conta do quê? Por conta do mundo em que nós vivemos, né?
e do fenômeno da globalização. Nós estávamos em fevereiro, em muitos lugares no Brasil, festejando o carnaval, ali, fevereiro, março, e um mês depois nós fechamos todas as escolas. E em grande parte do país as escolas ainda estão fechadas por conta de um fenômeno global que não demorou mais do que 2 ou 3 meses para chegar aqui no Brasil. Né? Então, é importante que os conselheiros tenham essa clareza, essa percepção da conexão entre aquilo que se normatiza e o fundamento para a necessidade de normatização, e o fundamento é a vida, é a realidade que a gente tem, que muitas vezes não é como nós gostaríamos que fosse, mas é a realidade com a qual nós lidamos e com a qual nós temos que trabalhar, sobretudo para dar mais e melhores condições para que os nossos jovens consigam seguir adiante e, obviamente, seguir adiante com qualidade e condições de poder desenvolver o potencial que eles têm, que nós temos, a nossa criatividade e tudo aquilo que nós já sabemos. Então, para fechar, é importante que os conselhos não apenas conheçam a legislação, conheçam as normas, conheçam a LDB, conheçam os documentos do Conselho Nacional, conheçam aquilo que o Conselho Nacional e o Conselho Estadual faz, mas também tenham a conexão, a percepção da importância de estar ligado, de estar atento àquilo que está acontecendo localmente e no mundo, porque em pouquíssimo tempo a gente pode sofrer as inflexões que não estão presentes no nosso locus ali, na nossa cidade, mas que é uma questão de tempo mínimo para que os efeitos aconteçam, como nós estamos vendo aí na pandemia. Então, o Conselho Municipal, ele é um conselho fundamental para que as localidades tenham conexão real, né, com o chão da escola, com aquilo que é feito, como é feito, aquilo que pode ser feito, mas também não se pode descurar daquilo que acontece mundo afora, porque a gente vive num processo de globalização, para o bem e para o mal, que nós saibamos e possamos utilizar nos aspectos positivos. Né? É isso, fico à disposição, então, Giovânia, para eventuais questionamentos e perguntas. É muito importante, viu, Ivan, todas essas questões que você tratou, né? Antes de ir para o nosso momento de interlocução, como nós somos uma equipe e a gente acredita nesse trabalho de equipe, eu quero novamente aqui, estando com os cursistas, saudar a professora Márcia Bavaresco, de Santa Catarina, Ed Jalage, de Alagoas, Rita Amorim, de Sergipe, Irene Cotrim, da Bahia, e Elaine Teixeira, da Bahia, professor Ivan. Elas são as nossas articuladoras de turma, são elas que estão acompanhando com os cursistas todo esse movimento, né, que estamos na semana de Paulo Freire, podemos chamar esse movimento aprendente, né, todos nós estamos aprendendo juntos, dialogando e refletindo sobre essa realidade tão complexa que envolve o direito à educação no Brasil, especialmente, como o senhor colocou, por sermos um país tão desigual ainda em diversas esferas que também foram colocadas. Professor Ivan, além dos elogios, eu quero lhe reportar que muitos colegas nossos estão elogiando esse momento importante, uma aula, né? É o nosso objetivo que essa live seja realmente uma aula, um momento de aprendizagem comum entre todos nós, e os nossos conselheiros estão reportando muito positivamente a sua presença. Mas eu quero, então, para algumas questões que foram aparecendo aqui no grupo e que a gente foi filtrando e colocando como importantes. Eu vou fazer 2 blocos, tá? Para a gente aproveitar esse tempo que ainda temos com o professor Ivan, que tem um compromisso também relacionado à educação. Tem banca daqui a pouco, né? Eu esqueci de dizer aos nossos conselheiros que o professor Ivan é da Câmara de Educação Básica, né? E exatamente nós estamos falando com alguém que acompanha e ajuda a construir esse processo da educação básica. A primeira questão, ela diz respeito a, diante de tamanho desafio, como foi colocado aqui, né, dessa realidade brasileira, das desigualdades, dos resultados educacionais, como o professor Ivan poderia conversar um pouco conosco sobre o papel do governo federal, do Ministério da Educação, que inclusive temos sentido, né, uma certa desvalorização e uma ausência do governo federal, não apenas agora, né, mas historicamente, em alguns momentos muito importantes, muito singulares. Então, um pouco o papel da União nesse processo da garantia.
Uma outra questão diz respeito, né? Como o professor Ivan entende que a gente, enquanto conselheiros, pode contribuir para a questão do atendimento educacional às pessoas com deficiência, né? Que é uma outra parcela da população também muito prejudicada nos processos. E o tempo inteiro, eu me foquei muito numa questão que o conselheiro Ivan disse, de que a nossa responsabilidade enquanto conselheiros municipais é exatamente fazer essa conexão da norma, inclusive das normas gerais, com a vida real, né? Onde está o cidadão, que é no município, mas isso tudo no sentido de favorecer esse direito à educação, que é um direito constitucional, né? Então, uma questão diz respeito às crianças com deficiência. Uma outra questão muito importante, veio até do colega Pascoal, aqui de Ilhéus, e o conselheiro Ivan, ele diz o seguinte: se a partir do que está colocado, né, nas diretrizes curriculares da educação básica, né, a gente percebe que o direito ele não é isonômico, há desníveis, diferenciações importantes. Não poderíamos ter leis desiguais, diferenciadas para atender? Então, eu quero que discuta um pouco, eu acho que tem a ver com algumas questões que o próprio conselheiro falou da autonomia municipal, né? Tem uma outra questão, e aí eu encerro o primeiro bloco, que diz respeito à educação infantil, né? De um lado, como garantir o educar e o cuidar na educação infantil, ainda é um binômio pouco compreendido no âmbito do sistema, ou a gente não conseguiu se desvencilhar ainda somente do cuidar, ou somente do educar. Então, as duas coisas em separado, elas terminam descumprindo o que está, inclusive, nas diretrizes da educação infantil. Então, falar um pouco sobre isso. E uma outra questão é que, entendendo, né, que o atendimento à educação infantil não tem cumprido as metas, inclusive, dos planos de educação, nem do Plano Nacional, planos municipais de educação, e que, portanto, há ainda um descompasso muito grande entre a demanda e a oferta, né? O número de crianças que nós temos e o número do atendimento. O Pascoal, inclusive, como eu sou de Ilhéus, ele falou aqui que em Ilhéus nós temos assim, uma demanda de 13 mil crianças precisando da pré-escola e não chegamos, né, a 3 mil crianças atendidas efetivamente. Então, como o Conselho Municipal de Educação pode ajudar no enfrentamento a esse desafio, uma vez que, como o próprio conselheiro colocou, ter acesso à educação infantil é muito importante para o desdobramento do percurso educacional desses estudantes. Então, eu encerro aqui esse primeiro bloco. Excelente, Ivânia. Excelentes perguntas. Eu diria que, em relação começando pelo começo, né, o que a legislação, o que a Constituição coloca, que nós somos uma federação, e ela especifica qual é o nível de atribuição de cada ente da federação. Ou seja, a União, o que cabe à União, o que cabe aos estados, cabe aos municípios. O fato é que a lei por si só, ela não garante, porque a gente precisa dos outros atores, ou seja, nós precisamos do legislativo, do executivo e do judiciário para que a lei seja cumprida, né? E, obviamente, da população, primeiro, a população ter informação suficiente para saber quais são os seus direitos e exigir esses direitos. É uma disputa. Então, a realidade é que é uma disputa. E, obviamente, qualquer que seja o governo, também seja disputa. Você tem grupos disputando. O poder, ele é sempre disputado. O problema do Brasil é que nós ainda não temos um acordo nacional, infelizmente, né, sobre aquilo que nós não vamos aceitar. Por exemplo, isso que você colocou aí de Ilhéus, que é um problema que se repete em outros municípios também, em maior ou menor grau, isso é uma coisa que, pessoalmente, eu acho que nós não deveríamos aceitar isso mais. Porque nós temos recurso para isso. Não é falta de recurso. A questão do recurso são as escolhas. Onde nós escolhemos gastar? Então, não vamos parar com essa história que nós não temos recurso para as vagas em creche. Nós não queremos. Por que nós não queremos? Porque nós gastamos em outras coisas. Então, eu acho que a gente tem que ser honesto como sociedade. Agora, por que a gente faz isso? Porque nós sabemos que os pobres é que são os mais atingidos. Então, nós não temos ainda um acordo nacional em que aqueles que não precisam vão lutar por aqueles que precisam. Então, eu não preciso de creche.
Então, se eu fosse agir como o Brasil dessa maneira age, eu não preciso de creche, então essa luta não é minha. Quando a gente não percebe que a repercussão disso é para toda a sociedade. Então, nós estamos num processo de desenvolvimento, mas o fato é que o governo federal, e o governo estadual e o governo municipal, a gente tem muita atribuição sobre os ombros dos governos municipais sem os devidos recursos. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, formação de professor é governo federal. Né? O governo federal é que age no nível da formação de professores, seja a formação inicial e a formação continuada, ela é dividida com os estados e municípios. Mas cadê o recurso? Né? A gente sabe que materiais didáticos, enfim, há alguns programas, mas eles são insuficientes para fazer frente às demandas que existem. Então, de fato, o governo federal, historicamente no nosso país, ele se compromete em parte, mas nunca houve um compromisso de maneira a romper com essa desigualdade que é estrutural. Qual que é a dificuldade estrutural? Aquele que tem mais responsabilidade tem menos dinheiro, que é o município. Esse é o problema central. Né? Claro que você tem casos como de Sobral, no Ceará, mas você tem um processo de mais de 10 anos para conseguir aquele resultado. E ainda você tem o quê? Você tem uma característica específica entre o Estado e os municípios. Você não tem competição, porque também esse é um outro problema. Há uma competição entre municípios e estados. Esse é um outro problema. Então, onde você tem competição, você divide. Quando você não tem competição, como é o caso do Ceará, as matrículas municipais, elas não disputam com as matrículas estaduais, e vice-versa. Portanto, há uma cooperação entre o Estado e os municípios. Isso só acontece lá e está acontecendo agora em outros 2 estados. Na maior parte dos estados, você tem uma competição. E, portanto, falta recurso, porque é uma disputa de poder. Né? Então, esse é o problema estrutural que nós temos no país. Pode mudar governo, pode vir Joaquim, Maria José, o problema vai estar intacto enquanto a estrutura for essa. O município fica com 11 anos, mas ele não recebe 11 partes relativas ao gasto. O Estado fica com 3 anos, mas ele não recebe mais. Então, onde houver disputa por alunos, por estudantes, você vai ter consequências. Isso não é tudo, mas isso explica uma parte dos problemas. Né? Em relação à educação especial, é a mesma coisa. O que nós deveríamos fazer é cumprir aquilo que está na lei e nas normas. E a gente sabe os acordos internacionais, de fazer aquilo que está. Por que a gente não faz? Pela mesma razão. Porque nós aceitamos, né, que as populações mais carentes, elas recebam menos, e isso a gente naturalizou. Né? A gente naturalizou. Por quê? Classe média paga. Se ela tem recurso, ela paga e vai ter aquilo que o recurso consegue pagar. Quando a gente vai para a educação pública, de um modo geral, nem sempre a gente vai ter essa qualidade, exatamente porque não há recursos disponíveis sequer para, digamos, a situação convencional. Quando você vai para a educação especial, onde há exigência de mais materiais, de treinamentos para professores, de atendimento individualizado e assim por diante, aí você encontra mais dificuldades, mesmo considerando que a sociedade civil tem trabalhado muito fortemente em relação à educação especial. Sem a participação da sociedade civil, a situação seria mais dramática ainda. Né? Em relação à questão do Pascoal, da questão das leis e das normas, né? A gente tem esse problema que a gente conhece bem no Brasil, lei que pega e lei que não pega. Né? Qual que é o fundamento que a gente tem? Uma lei nacional, então a gente tem o dispositivo legal e a gente precisa, muitas vezes, da normatização, quer dizer, como aquilo vai ser feito. Né? Só que, por exemplo, uma lei como a Lei 10.639 a 11.645, a lei é de 2003 e 2008. Por que ela não é cumprida? Não tem fiscalização. E aí é óbvio, como é que você fiscaliza? Essa é a pergunta. Você olha os planos, está escrito lá que se cumpre a lei em relação àquilo que diz a educação para a igualdade racial, etc. Está escrito no plano. Quando você vai verificar que material utilizado, qual foi a formação que foi dada, como que isso está em conexão com os demais elementos do projeto de pedagógico, você vê que não tem pé nem cabeça, portanto, não se cumpre. Então, como não tem verificação, faz-se de conta. Esse é o problema central. Né? Então, se não basta ter a lei, é preciso que haja, muitas vezes, uma fiscalização e punição pelo descumprimento.
Por que a gente teve uma certa melhoria em relação, por exemplo, a alguns gastos, sobretudo comparando os últimos 20 anos e agora? Porque tem a responsabilização do executivo, a chamada a responsabilidade. É claro que há aspectos aí problemáticos, mas esse aspecto a gente tem que notar. Se não há verificação e não há penalização, muitas vezes não se cumpre. Porque a pergunta, muitas vezes, que a pessoa que está na posição como, né, que deveria ser um servidor público, se eu não fizer, o que acontece? Se a resposta é nada, não se faz muitas vezes, porque o fazer implica em dificuldades, implica em gasto, implica. Só que não fazer implica nos problemas sociais que nós temos. Então, não bastam as leis e muitas vezes também não bastam as normas. É preciso que a gente, primeiro, crie a consciência na população dos seus direitos, eduque e que a gente cobre daquelas pessoas que estão em posições de servir a população e não de se servir dela. Né? Então, isso é um processo, obviamente, que a gente, nas sociedades mais desenvolvidas, é menor esse número. Tem problema em todas elas, mas o nosso problema aqui é decorrente do nosso histórico, um país que teve escravidão, um país acostumado à desigualdade, acostumado a ver muita gente sem ter nada, e achar normal isso. Então, não bastam leis para você mudar o quê? O hábito. O hábito, ele muda com o quê? Ele muda com o dia a dia, com as reiterações e as repetições das boas práticas. Isso leva tempo. Né? Em relação à educação infantil, a questão do cuidar e do educar, em muitos casos é porque a gente ainda não tem clareza do desastre que nós estamos produzindo. Em muitos casos é isso. Nós não temos, porque se a gente tivesse, eu sempre falo, gente, claro que nós temos que investir em tudo, mas a gente sabe que o investimento na educação infantil, ele é fundamental. Nós já está cheio de artigos, de estudos, mostrando, e a gente não atenta para isso. Então, se a gente, de fato, quer ter futuro, nós deveríamos alocar o melhor que nós temos, sem, obviamente, descuidar dos outros, mas vamos cuidar bem, porque esse tesouro que nós temos, que é a quantidade de jovens, esses 47 milhões, isso não vai durar para sempre. Esse é o maior ativo que nós temos no país, gente. E nós estamos simplesmente jogando fora milhares de pessoas, porque nós não damos exatamente aquilo que a gente deveria, que nós já sabemos que deveríamos oferecer, que é uma pré-escola de qualidade para que as crianças possam se desenvolver da maneira como... E, óbvio, a razão disso são as disputas, né? São as disputas e o histórico do nosso país. E em relação à última questão que você colocou, do Plano Nacional, é porque a gente fez um copia e cola. Quando a gente elaborou o Plano Nacional, nós deveríamos ter feito algumas perguntas. Como nós vamos fazer isso? Quem vai fiscalizar? E de onde vai sair o recurso? Não, nós fizemos um plano e várias das metas, nós não temos indicadores nem para saber como está e nem como não está. Por exemplo, educação especial. Nós não temos indicadores para saber. Em relação às populações surdas, em relação a outras necessidades, nós não temos indicadores. O IBGE não capta esses indicadores. Está escrito lá no Plano Nacional de Educação, né, que o Conselho Nacional, o Poder Legislativo, etc., irão acompanhar. Tá, acompanhar e fazer o quê? O que nós podemos fazer? Nós estamos vendo que não está sendo cumprido, mas qual é a ação? O que significa acompanhar nesse contexto? Estamos acompanhando, a gente faz todo ano um seminário e verifica que a lei está sendo solenemente ignorada. E o que a gente pode fazer? Além disso. Então, perceba, foi uma construção que teve esses problemas. Então, nós não podemos fazer um plano nacional sem dizer como vai ser feito, de onde vem o recurso e o que vai acontecer com quem não cumprir. Responsabilização. Então, ficou muito em aberto muitas questões. Evidente que é um avanço para um país como o nosso, a gente ter um compromisso nesse sentido, mas esse compromisso não irá se cumprir se ele não vier acompanhado dessas questões operacionais, de onde vai sair o recurso, quem vai verificar, e quem vai verificar tem que ter poder para dizer para quem tem que fazer, olha, você não fez e eu te dou um prazo para você cumprir. A gente observa lá que não será cumprida a meta da educação infantil, não será cumprida, pelos números que nós temos aí. E o que vai acontecer com quem não cumpriu? Nada.
Esse é o nosso drama. Pronto? Prontinho. Posso continuar, Ivan? Ivan, eu estou observando o nosso tempo, não se preocupe, mas eu acho que é bom a gente ir para o segundo bloco, e você aproveita no segundo bloco, pode fazer aí já as suas considerações finais por conta do nosso horário. Mas o segundo bloco diz um pouco, ali foram apresentados, durante a sua fala, os resultados, né? Principalmente com relação à leitura e escrita, e poderiam ter outros, né? E a gente vive uma realidade onde, normalmente, esses resultados da educação são imputados apenas aos professores. Todo esse contexto das políticas públicas não são considerados, como, por exemplo, a questão da infraestrutura da escola, as condições de trabalho, enfim, todos os insumos necessários, eu diria, toda a condição necessária para aquele princípio da qualidade que está na Constituição. E aí se diz, normalmente, vincula exatamente aos professores, né? O que o conselheiro poderia trazer mais de reflexão para nós? Estamos, né, nos municípios enfrentando tudo isso, que a gente possa contribuir para o enfrentamento desses desafios. Eu sei que, de alguma maneira, você já disse para nós o que é o nosso papel, o papel da mobilização social, inclusive, né, os conselhos também nos municípios têm um papel mobilizador, né, também com relação a essas questões. Mas eles querem ouvir um pouco o conselheiro, e eu vou fazer 3 questões que dizem respeito a esse momento de pandemia. Eu acho que a gente está falando das diretrizes da educação básica, elas estão em pleno vigor, né? A gente tem uma responsabilidade com a matriz, que é a Constituição, e aí os nossos colegas conselheiros perguntam assim: por que o CNE demorou tanto a se manifestar, por exemplo, com parecer, com uma orientação mais específica, né? Como foram os pareceres 5, 11, né? O 9, que a gente está acompanhando? Essa é uma pergunta, né? Sentindo falta muito, né, para que a gente tivesse essa referência. A outra questão é como o conselheiro encara esse momento da pandemia, o direito à educação, as desigualdades e os desafios aí, que inclusive de alguma maneira foi colocado com relação às tecnologias. E, finalmente, qual é a perspectiva de sair alguma resolução, por conta da Lei 14.040, se nós teremos aí desdobramentos, alguma resolução do Conselho Nacional de Educação, que, de alguma maneira, ilumine mais e dê essa direção geral, né, essa orientação geral, normativa do CNE para os sistemas de ensino em nível nacional. E você pode aproveitar, ao responder, já fazer suas considerações finais, e a gente vai somente para o último momento. Excelente, Vânia. Muito boas as questões. Bom, vou começar pelas mais fáceis agora. A mais fácil aí é a questão dos pareceres, 5, 9 e 11. O Conselho não pode fazer um parecer dessa magnitude sem consultar e sem estudar muito, justamente para evitar, e às vezes acontece, erros, supressões, ou às vezes uso de expressões inadequadas, porque nós somos humanos, né? Então, o Conselho, ainda que ele tenha, obviamente, o dever de ser célere, nós não podemos trabalhar apressadamente, porque aí perde a qualidade e isso tem consequências, inclusive jurídicas. Então, o Conselho não pode fazer um parecer nacional, por exemplo, quando a gente fez ali sobre a reorganização do calendário, sem falar com os estados, sem falar com o país. O Conselho não pode tirar da cabeça, da cartola, um documento e querer reorganizar um problema dessa magnitude. Então, nós fizemos incontáveis lives com vocês, com a UNC, né? A gente fez com sede de vários estados, a gente fez ampliado, né? Ampliado, a gente fez com escolas, com especialistas, a gente consultou todos os documentos nacionais que estavam disponíveis, todos os documentos nacionais que nós encontramos, né, nos estados, nós lemos esses documentos, depuramos e consultamos ainda uma literatura internacional, como pode se verificar lá no parecer. Então, perceba, isso leva tempo, porque nós somos, na Câmara de Educação Básica, 11 conselheiros. O 12º é o representante do Ministério da Educação. Né? Então, nós somos 11 conselheiros na Câmara de Educação Básica.
Então, é fácil a gente fazer a conta do tamanho do desafio que é produzir um documento dessa magnitude, né? Claro que a gente contou, e pode contar também com conselheiros da Câmara de Educação Superior, mas os conselheiros que têm, digamos, mais afinidade com a educação básica são poucos, porque, obviamente, as indicações para a Câmara de Educação Superior são de conselheiros que estão mais ligados às atividades do ensino superior. Eu sou do ensino superior, eu sou professor na universidade, mas eu trabalhei por mais de 10 anos na educação básica. Minha pesquisa toda é em educação básica. Portanto, eu nunca me desconectei da educação básica. Então, para mim, é natural as questões da educação básica. Eu não tenho que fazer nenhum esforço para entender essas questões. Isso não acontece sempre. Porque se você pega uma pessoa que está, obviamente, focada no ensino superior e você vai tratar dessas questões de educação básica para a produção de um documento nacional, você vai, obviamente, ter que discutir muito para ela poder entender o que você está falando. E por que você está falando, e o conhecimento da legislação, porque não é só, obviamente, conhecer a LDB, tem que conhecer todos esses documentos que nós dissemos, tem que conhecer as diretrizes, tem que conhecer os aspectos da LDB que falam da educação básica, tem que conhecer a diversidade das modalidades que nós abordamos, por exemplo, no parecer 5, né, as questões quilombolas, as questões indígenas, as questões de várias modalidades. Então, isso não se faz da noite para o dia, com qualidade, né? E, obviamente, a gente tem que ter o cuidado de verificar também aspectos legais, tá? Então, demanda, de fato, um tempo. Isso explica, digamos, uma certa demanda temporal para que a gente pudesse fazer. E, ainda assim, teve erro, né? Daí, o parecer 9. O parecer 11, né, que a gente já tratou mais das questões posteriores da pandemia, quando já ficou claro que o retorno não ia ser assim como a gente gostaria que fosse, mais célere, né? A gente já tinha um conjunto expressivo de informações, tanto nacionais quanto internacionais, e mesmo assim foi um trabalho imenso. Claro que foi menor do que o parecer 5, que o primeiro dá mais trabalho, né? Mas a gente ainda assim fez, eu entendo como rapidamente, se a gente considerar o tempo. E a questão da lei que você falou, né, que é a Lei 14.040, sim, nós vamos ter que fazer uma resolução, porque a lei explicita isso. Então, o Conselho vai ter que normatizar, né, na expressão correta mesmo da palavra, normatizar os aspectos referidos à lei. De novo, não dá para a gente fazer isso simplesmente sem conversar com os demais atores. Então, isso demanda um certo tempo, mas nós temos a expectativa de fazer isso agora em outubro, né, na pior das hipóteses, durante o mês de outubro, para que a gente tenha, porque não é razoável a gente ter qualquer coisa, nós temos que ter uma legislação, uma normatização que ajude, não que venha atrapalhar, não que venha causar mais problemas. E para a gente ter a certeza de que nós estamos na direção certa, nós precisamos ter tempo para pensar, para analisar, para conversar com as diferentes regiões, para verificar a situação, como está, como não está, para que a gente faça exatamente isso que eu falei, que a gente procure atuar no sentido de que a norma vá ao encontro da inclusão, não da exclusão, né? E a questão da pandemia, eu observo, tenho tido a oportunidade de discutir com vários colegas, tanto no Brasil quanto alguns fora do país também. Eu não tenho dúvida que a gente vai ter um cenário inteiramente novo, um cenário muito diferente daquele cenário que a gente tinha. Muitas coisas provavelmente permanecerão, muitas alterações que nós temos observado, elas permanecerão por questões óbvias, econômicas, por questões óbvias, né? E outras que a gente ainda nem tangenciou, muito provavelmente vão acontecer. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com estudantes dos Estados Unidos, né? E aí a gente perguntou para eles as mesmas coisas que a gente pergunta aqui, para os nossos estudantes. Como é que vocês avaliam a diferença do presencial para o remoto? Quais são os prós, quais são os contras, quais são as maiores dificuldades e que sugestões vocês dariam? Esse tipo de pergunta que a gente faz. E as respostas são mais ou menos as mesmas que a gente ouve em todo lugar, porque é um fenômeno internacional. Quais são as respostas? Olha, tem uma coisa bacana que uma das estudantes disse, olha, você consegue repetir, se você tem dúvida, no modelo remoto, você consegue voltar mais vezes ao problema, porque o professor, obviamente, ele tem mais oportunidade de dar um feedback, sem se irritar. Quando você está presencialmente, você pergunta 2, 3 vezes a mesma coisa, o professor às vezes se irrita, né? Cansa. Quando você está no modelo online, remoto, ela falou, você tem mais possibilidade
muitas vezes, de tirar dúvida. E aí, óbvio, né, vários disseram, o ruim do remoto é que a gente não tem o contato com as pessoas, com os colegas e assim por diante. Lado positivo, que muitos estudantes disseram, olha, a gente consegue, por exemplo, estar falando com vocês aí do Brasil, tinha gente da África também, coisa que a gente nunca imaginava. Isso é uma coisa muito legal. A gente está conversando com estudantes, com professores de vários lugares do mundo, isso a gente não conseguia fazer antes. Isso é uma coisa bacana. Então, perceba, isso não vai apagar quando a gente retornar. Provavelmente nós vamos continuar tendo possibilidade de ampliar experiências relacionadas. E isso vai ter implicação na maneira como a nossa pedagogia vem sendo utilizada, e, obviamente, isso vai exigir mudanças na legislação e nas normas, né? Em relação à última questão que você colocou, da culpa dos professores, é só a gente ver a história da educação. Quem eram os culpados antes? Os estudantes. A culpa era dos pobres, que iam para a escola e não aprendiam, né? Então, quando a gente observa a história da educação no Brasil, eles não aprendem porque eles são pobres, eles são os culpados. Como agora o contexto é outro, qual é o culpado? Tem que achar um Judas para você bater. Então, em muitos casos, a gente viu, agora menos, né, porque a pandemia revelou aí o papel hercúleo que os professores docentes têm feito, né, muitas vezes até contra a sua própria saúde, contra as suas próprias condições, se expondo aí a todo tipo de problemas físicos, mentais e assim por diante, né, trabalhando 10, 12 horas, o que é insano a gente imaginar que isso seja uma condição sustentável, né? Mas, então, é isso, a gente compreender essas narrativas que são feitas. Quando a gente observa aquilo que a gente escuta dizer que dá certo, nunca é isolado. Então, você vê nos lugares onde, obviamente, os resultados acontecem, e a gente tem isso aqui no Brasil, por exemplo, no Ceará, em outros lugares, Espírito Santo, né? Em outros lugares também, a gente tem bons resultados. Você tem um conjunto que expressa exatamente o material que é utilizado, os professores têm apoio, há condições de trabalho. Nós não podemos cobrar, querer heróis e heroínas para resolver problemas estruturais que são legado da nossa sociedade, do nosso país, da história que nós construímos. Então, nós não podemos, se de fato queremos melhorar a educação, nós temos que não apenas reconhecer, dar tapinhas nas costas, mas dar condições de trabalho. O professor, obviamente, tem que ser cobrado, mas ele precisa ter as mesmas condições que os outros professores têm nos lugares onde a coisa funciona e que os outros profissionais dão, né? Eu me lembro de uma vez recebendo lá o pessoal do Tribunal de Contas e do Ministério Público no Conselho, eles expondo muitas dificuldades. Eu falei, olha, as secretarias precisariam ter parte da condição que os senhores têm, porque eu, quando estive lá, falei, nossa, eu parecia um castelo. Então, quer dizer, você tem uma condição de trabalho de primeiro mundo, e aí você tem em outro lugar uma condição de trabalho muito ruim. É óbvio que você não vai ter a mesma condição de ofertar o serviço público na mesma qualidade. Então, a gente sabe que muitos municípios sequer têm isso que a gente chama de Secretaria Municipal de Educação. Nós sabemos disso. Então, como que a gente quer cobrar que num município como esse, as respostas sejam iguais ou análogas ou semelhantes aos lugares que, de fato, tem uma equipe que trabalha cotidianamente, que faz reuniões, que promove, que estuda, etc, etc. É óbvio que nós não teremos. Com os professores, a mesma coisa. Então, os professores precisam de formação, precisam, obviamente, de tempo para a sua saúde mental e precisam de oportunidade para que eles tenham contato com essas transformações todas. Nós não podemos cobrar que o nosso professor esteja conectado com tudo isso que a gente está falando se ele trabalha 12 horas por dia. Ele não vai ter saúde mental para ele poder fazer mais nada depois dessas 12 horas de trabalho, a não ser dormir, caso ele consiga, né? Então, nós não podemos querer que macieira dê outra coisa além de maçã, né? Então, nós precisamos criar condições para que os docentes consigam desenvolver na plenitude aquilo que é necessário, mas que nós também ofereçamos condições para que os professores consigam trabalhar. Então, por último, o exemplo que eu daria, eu dei aula durante mais de 10 anos na educação básica, e eu cheguei a dar aula para 46 alunos numa sala de aula. Então, quer dizer, como é que você dá uma atenção individualizada para 46 estudantes? Isso no 6º ano. Muitos
ainda não tinha se alfabetizado. Como é que você consegue trabalhar com 46 crianças nesse nível de exigência que a gente tem? É muito complicado, é muito difícil, né? Então, é óbvio que é importante que a gente tenha essa clareza, mas eu diria, para finalizar, que os conselhos municipais podem muita coisa, porque os conselhos municipais podem, por exemplo, escrever legislações que evitem ampliação da desigualdade. Então, o conselho, se ele tiver consciente, primeiro das leis, das normas e da situação da educação no seu município e das conexões da educação com outras coisas, pode sim não escrever de maneira a tornar mais difícil ainda a vida daquelas pessoas que dependem da educação pública. Como, por exemplo, em relação à creche, ora, estabelecer condições e estabelecer prazos para que se cumpra aquilo que tem que ser cumprido. Isso o Conselho Municipal pode fazer, porque está na lei nacional. O Conselho Municipal pode estabelecer critérios, ainda que depois isso eventualmente seja preciso revisar, o Conselho Municipal pode fazer isso. O Conselho Municipal pode estabelecer critérios, por exemplo, para o acesso à creche. Olha, quem vai ter, nós sabemos que quem precisa mais são os mais pobres. E por que nós não criamos normas que facilitem isso? O Conselho Municipal pode fazer isso. O Conselho Municipal pode ajudar agora, nesse período de pandemia, a dizer, por exemplo, como que as escolas vão avaliar. O Conselho Municipal pode dizer isso. Como que vai avaliar, baseado em quê, por quê. Então, o Conselho conhece a sua localidade e seus dramas, né? Então, nada melhor do que o próprio Conselho para agir nesse sentido dessa busca que nós estamos falando, que é pela equidade e pelo desenvolvimento de todos. Nós precisamos ter um plano para o país que englobe todos os brasileiros, não pode ser só para meia dúzia, como nós temos tido, né? Nós precisamos, sim, ter um olhar para todos os brasileiros, não podemos deixar essa quantidade para trás, que, infelizmente, nesse momento, é metade do país. Então, eu quero agradecer muito aí a oportunidade, a participação do pessoal aí da Bahia, Sergipe, Alagoas, Santa Catarina e todos mais, e saudar vocês por essa importante iniciativa. Eu acredito que isso certamente vai dar mais qualificação, mais possibilidade de atuação e, portanto, de caminharmos nesse sentido de construirmos normas que, de fato, viabilizem melhorias reais na educação para a nossa população. Então, fico muito feliz de ter podido participar nesse período com vocês. É uma alegria imensa estar junto com vocês e desejo aí uma boa continuidade dos estudos. Conselheiro, que prazer, viu? Eu acho que essa aula é uma aula que deixou a todos nós muito mobilizados por mais processos de aprendizagem. Na realidade, Ivan, sem querer fazer uma síntese do que você disse, porque não é possível nesse momento, mas dizer que foi muito importante as suas colocações, principalmente porque você sempre coloca que a educação tem a ver com um projeto de país. A educação não tá desconectada, né, do que país nós queremos e qual o lugar da educação na construção desse país. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque ela nos remete também àquilo que você disse do regime de colaboração, né? Qual é o papel mesmo de cada ente federado, e também da importância, né, dessa sinergia entre os órgãos normativos do sistema, esse diálogo. Queria até dizer para os nossos colegas que a gente tem a honra de participar juntos do Fórum Ampliado de Conselhos, né, uma iniciativa de diálogo importante, né, Fórum de Conselhos Estaduais e Conselho Nacional de Educação. Portanto, aproximando mais o Conselho Nacional desse diálogo com os municípios. E dizer aos nossos colegas conselheiros que nós estamos realmente na semana de Paulo Freire, não é? E como nós estamos aqui, Paulo Freire dizia que ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo, né? A gente sempre sabe alguma coisa e ignora tantas outras, e, portanto, temos que aprender sempre. Talvez, Ivan, eu acho que, lhe agradecendo muito pela sua participação, a gente conhece o seu compromisso com a educação brasileira, a sua atuação no Conselho Nacional de Educação, principalmente na perspectiva do diálogo, né, com as demais instituições, mas dizer que eu entendo tudo isso que nós estamos fazendo, mais uma vez, como uma responsabilidade do que dizia Paulo Freire, né, do nosso compromisso com a escola pública, que é a escola realmente dos mais pobres, a escola dos oprimidos, de uma maneira geral, né?
Então, eu acho que a gente ter você aqui, na semana em que estamos comemorando Paulo Freire, é muito significativo para nós. Então, em nome da UNCME, eu quero agradecer. Talvez em outro momento a gente vá discutir outras questões e lhe convidar para um debate mais específico e dizer que estamos juntos, conte conosco. E a nossa ideia é realmente que todos os conselhos municipais de educação tenham a oportunidade de aprender aquilo que pode contribuir para o exercício das suas atribuições nos municípios. É como diz você, né? Que as normas que a gente vai construir, as normas complementares, elas realmente estejam conectadas com as razões para que elas existam. E você disse muito claramente, as razões devem ser fazer com que todos tenham acesso à educação, facilitar o acesso do cidadão a esse processo educacional de qualidade. Muito obrigada. E eu agora, então, encerrando a minha participação, convido Mariana para o encerramento final. Muito obrigada. Um abraço a todos. Vamos, então, finalizando, né, a live 3. A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação e o Instituto Anísio Teixeira agradece a presença de todos na live 3 do curso Escola de Conselhos, em sua primeira edição. E nossos agradecimentos especiais, né, aos cursistas, aos conselheiros de todo o país e ao professor Ivan Siqueira, que fez uma excelente palestra e contribuiu para a reflexão do papel dos conselhos e o direito à educação em nosso país. Boa tarde a todos e até a próxima live. A live 4 ocorrerá no dia 24 de setembro. Boa tarde.